Fala rapaziada, tô na área para trazer aqui as análises desse domingão, dia 18, tá? Com inúmeros jogos, como vocês estão vendo aqui. Vou tentar ser o mais breve e objetivo possível para o vídeo não ficar muito longo. Então, logo agora, você já curte o vídeo, você já se inscreve no canal, porque todos os dias eu tô trazendo análises detalhadas desses jogos aqui para vocês. Então já curte o vídeo agora, se inscreve no canal. E se no final você gostar das minhas opções, da forma como eu analiso os jogos aqui, você compartilha para o seu amigo, porque eu não tenho dúvida que vai ajudar bastante, tanto você quanto ele, a lucrar com as apostas, né? Hoje, por exemplo, nós temos Barcelona e Real Sociedade nesse domingo, nós temos Senegal e Marrocos, teremos Aston Villa e Everton, muitos jogos para poder analisar. E eu vou começar falando aqui com os favoritos do dia, tá? Lembrando, já curte o vídeo logo, agora, para você não esquecer. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Alavés em casa, né? O Atlético de Madrid, obviamente, é favorito para vencer esse confronto. O Atlético de Madrid que precisa somar vitórias porque o Barcelona já está com 49 pontos, enquanto o Atlético de Madrid está com 38, ou seja, são 11 pontos de diferença. Acho muito difícil esse título não ficar com o Barcelona, tá? É muito difícil mesmo por tudo que o Barcelona vem fazendo. Mas o Atlético de Madrid, obviamente, quer assumir o seu posto de terceiro colocado e não ficar aqui atrás do Villarreal, que tem um jogo a menos, inclusive. Então, o Villarreal terá, né, porque eu estou gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo, um jogo difícil contra o Real Betis. O Atlético de Madrid vai ter um jogo contra o Alavés, onde tem tudo para vencer, porque o Alavés é um time que tem um dos piores ataques da La Liga, né? Obviamente, o pior disparado é o Oviedo. Mas o Alavés está com 16 gols marcados, junto com o Rayo Vallecano. Aqui são os dois piores ataques da competição, tirando o Oviedo, obviamente. Dentro de casa tem tudo para vencer. O que é que eu não gosto aqui desse jogo do Atlético de Madrid? Da odds, cara, 1,38. É uma odds, eu trabalho com odds mínima de 1,50, tá? E a minha odds média que eu trabalho é 1,60, quando eu olho todas as minhas apostas. Então, o que é que eu vou fazer aqui nesse jogo? Eu poderia atuar no pré-jogo com a vitória do Atlético de Madrid? Poderia. É uma boa? É. Mas eu prefiro esperar no ao vivo, até porque o Atlético de Madrid não é um time que começa com tanto ímpeto e marca gols no início do jogo. E o Alavés deve jogar todo fechado, todo recuado, e o Atlético de Madrid tem dificuldade quando enfrenta equipes assim. Eu vou esperar essa odds valorizar. Eu vou esperar essa odds chegar em 1,50, 1,60, até também para analisar como é que vai estar o time do Atlético de Madrid, tá? Mas eu prefiro esperar no ao vivo para pegar uma cotação melhor do que apostar no pré-jogo. É por isso que eu optei em trabalhar dessa forma aqui esse confronto. Mas se você quiser atuar no pré-jogo também é uma boa, beleza? O Feyenoord vai enfrentar o Rotterdam. Vejo na mesma situação, tá? Do Atlético de Madrid que eu comentei aqui. É a mesma situação mesmo. É um favorito, acredito na vitória, tem um ataque muito bom, né? Tá numa distância muito grande do PSV, que para mim também já é o campeão da Holanda. Não vejo o PSV perdendo esse título, então tem tudo para poder vencer o Feyenoord, né? E você também pode atuar dessas duas formas. Você pode querer fazer no pré-jogo, beleza, é uma boa, ou você pode levar para ao vivo e esperar essa valorização de odds. Uma coisa boa também que sempre é bom no mercado, é um clássico, né, aqui de Rotterdam, tá? O Feyenoord contra o Sparta. Os dois são do mesmo local, da mesma cidade. O que dá para fazer aqui é trabalhar o mercado de escanteios também, utilizar a vitória do Feyenoord e também utilizar ali os mercados de escanteios, que também acaba sendo uma boa. O Fenerbahçe vai enfrentar o Alanyaspor, tá? O Fenerbahçe que vem numa sequência muito positiva e sabe da importância de vencer esse jogo para colar no Galatasaray. Eu estou gravando esse vídeo, não aconteceu o jogo do Galatasaray ainda, que provavelmente tenha vencido o jogo, tá? Então a diferença é de 3 pontos, e vencer esse confronto, o Fenerbahçe permanece com 3 pontos. O Alanyaspor é um time que tem um dos piores ataques da Turquia, da Liga Turca, mas também tem uma das melhores defesas, tá? São apenas 15 gols sofridos. É um time que joga completamente fechado e que tem aí, 9 empates em 17 jogos, um número muito alto de empates, um time que perde pouco. O Fenerbahçe ainda não perdeu. Aqui dá para você utilizar um empate anula, tá? O Fenerbahçe no pré-jogo para combinar em uma dupla, ou até mesmo ir na vitória do Fenerbahçe de forma individual. Eu gosto do empate anula porque eu gosto do empate anula Fenerbahçe com a vitória do Milan, que vai enfrentar o Lecce. Por mais que o Milan não venha fazendo grandes atuações, é um time melhor do que o Lecce, que é um time que só se defende, né? A equipe do Lecce está brigando contra o rebaixamento, que arrancou um grande empate, né, contra uma derrota. Teve a derrota agora para a Inter de Milão, na verdade. Foi um empate contra a Juventus, mas foi um massacre da Juventus, que inclusive perdeu o pênalti contra o Lecce.
mas perdeu para Roma, perdeu para o Parma, perdeu para Inter de Milão. E é um time, como eu falei, contra essas grandes equipes, eles só ficam fechados lá atrás, jogando por uma bola. Eu acredito sim, e o gol do Lecce contra o Juventus, se eu não me engano, foi um gol até contra. Eu acredito na vitória do Milan e eu gosto da vitória do Milan junto com o empate anula do Fenerbahçe, para mim é uma boa opção para se trabalhar. Mas se você quiser trabalhar também de forma individual, a vitória do Fenerbahçe também não é um mau negócio não, tá? O Al Hilal vai enfrentar o Neon. Aqui dá para utilizar a vitória do Al Hilal com alguns escanteios para poder elevar um pouco mais essa odds. O Al Hilal que agora emplacou uma sequência muito grande de vitórias, inclusive os clássicos, né? Inclusive agora contra o Al Nassr. Eu acredito que vai vencer esse jogo mesmo jogando fora de casa, mesmo o Neon sendo uma equipe que está recebendo investimentos, que veio da segunda divisão, mas está recebendo grandes investimentos. É bem favorito para esse confronto. E por fim, o Porto vai enfrentar o Vitória de Guimarães. Aqui eu não vejo jogo fácil para o Porto, eu vejo jogo difícil, por isso que é um jogo que eu vou deixar. Por mais que o Porto eu veja o Porto favorito, eu vou levar para o ao vivo esse confronto para poder aproveitar uma odds melhor no ao vivo e também, principalmente, analisar como é que vai estar o Porto em termos de atuação, tá? No Campeonato Francês, o Strasbourg vai enfrentar o Metz. Aqui, facilmente, poderia estar nos meus favoritos do dia, o time do Strasbourg. Só que como perdeu seu treinador para o Chelsea, né, que inclusive causou uma revolta lá dos torcedores. Para quem não sabe, o Chelsea, o dono do Chelsea é dono do Strasbourg também. Por isso que vários jogadores que é comprado pelo Chelsea são emprestados para o Strasbourg. Vários mesmo, né? E o que acontece é que quando o Maresca foi demitido, o dono do Chelsea foi lá, tirou o técnico do Strasbourg e colocou no Chelsea. E era um técnico que vem muito bem, vem fazendo um trabalho muito bom no Strasbourg, tá? Então isso gerou uma revolta nos torcedores. Só que o Strasbourg vai enfrentar o Metz, que é o último colocado, um dos piores ataques, uma das piores, se não a pior defesa do campeonato francês. Então, assim, tem tudo para poder sair com essa vitória o Strasbourg, tá? No pré-jogo, eu recomendo você utilizar o empate anula, mas no ao vivo fica de olho na vitória deles também. E eu recomendo utilizar o empate anula, porque eu não acredito que eles saiam derrotados, acredito sim na vitória, mas como perdeu o treinador, é bom a gente ficar com o pezinho atrás, tá? O Wolverhampton vai enfrentar o Newcastle dentro de casa. O Wolverhampton que, inclusive, melhorou nos últimos jogos, né? Parou de só perder, porque só vinha perdendo. Parou de só perder, empatou com o Everton, teve a vitória contra o West Ham, empatou com o United. Então, deixou de só ter derrotas para começar a empatar e conquistar uma vitória, né? Ou seja, somou 5 pontos aí nos últimos 3 jogos de Premier League. Algo que não vinha acontecendo, era uma derrota atrás da outra. Não é à toa que nesses 5 pontos, né, eles estavam com apenas 2 pontos. Então, assim, conquistou a primeira vitória e 2 empates nos últimos 3 jogos. Antigamente tinha 16 derrotas e 2 empates, e era só isso. Então já começou a dar uma respirada melhor. Só que vai enfrentar um time muito qualificado e um time que se defende muito bem. O Newcastle é favorito para esse jogo, mas obviamente eu recomendo utilizar um empate ao Newcastle ou um empate anula Newcastle, tá? Inclusive uma dupla que eu fiz que eu deixo para vocês é o empate ao Newcastle junto com o empate anula do Barcelona. O Barcelona também eu vejo favorito contra a Real Sociedade. O Barcelona que poupou alguns jogadores, né? Boa parte deles, na verdade, contra o Racing Santander pela Copa do Rei, se classificou, vai enfrentar a Real Sociedade, que nunca é um jogo fácil enfrentar a Real Sociedade, porém, cara, a forma que o Barcelona está jogando, retornou a jogar a ser aquele Barcelona da temporada passada. O ponto ainda é um time defensivamente fraco, mais fraco do que a temporada passada, e um time que se expõe muito. Por mais que nos últimos jogos, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos, o Barcelona não tomou gols, exceto contra o Real Madrid, né? Tirando o jogo contra o Real Madrid. Olhando para a La Liga, não tomou gol contra teve aqui Bilbao, né? Mas contra o Espanhol não tomou gol, contra o Villarreal não tomou gol, contra o Osasuna não tomou gol contra o Frankfurt, né? Passou 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos sem tomar gols. Aí tomou gol contra o Real Madrid na final da Supercopa e não tomou gol contra o Racing. Então, por mais que não tenha tomado gol, mas é um time que cede muitos contra-ataques para os adversários porque joga com as linhas altas. Não vejo o Barcelona perdendo esse jogo, até porque a Real Sociedade não está bem nessa temporada, né? À toa que é a 11ª colocação, um time que toma muitos gols, uma média de muitos gols sofridos, e para segurar esse ataque do Barcelona é complicado. Então o empate anula Barcelona é uma boa, junto com o empate ou Newcastle. O Catsiaia vai enfrentar o Rasen, tem tudo para vencer também esse jogo, poderia estar na minha lista de favoritos, mas como vai jogar fora de casa, eu prefiro esperar a cotação subir no ao vivo. Inclusive vem de uma boa sequência, venceu o Al Nassr,
assumir o posto ali da terceira colocação, não, da quinta colocação, né? Porque o Al-Ahly venceu, o Al-Taun também, mas se vencer esse jogo, pode ultrapassar aqui, caso seus adversários aqui na briga pelas 3 primeiras colocações tropecem, inclusive o próprio Al-Nassr. É um time muito qualificado, tá? Esse time do Al-Qadsiya, e é um time que o Reteg e o Quiones têm jogado muito bem, beleza? O Rennes vai enfrentar o Le Havre, também o Rennes é um dos favoritos do dia, mas não é um time que passa tanta confiança assim, por isso que eu vou deixar para ao vivo. O Lyon vem de uma grande vitória pela Copa da França, né, eliminando, foi o Lille, né, eles eliminaram o Lille, teve gol do Hendrick, jogando muito bem, está numa sequência de vitórias também muito positiva. Estarei de olho nessa possível vitória do Lyon, mas tanto o Rennes contra o Lyon não são times confiáveis ainda, então são times que eu vou estar levando para ao vivo para poder tomar a decisão. E o Aston Villa vai enfrentar o Everton. O Aston Villa que também está fazendo um início de temporada absurda. Vale lembrar que o Aston Villa, City e Arsenal colocaram lá nas primeiras posições. O quarto colocado, que é o Liverpool, né, tá a 8 pontos de diferença para o Aston Villa e City. Então, assim, Aston Villa realmente disparou, né? Pegou uma sequência muito positiva e eu acredito que não perca esse jogo, tá? Estarei de olho na possível vitória deles, mas também vou deixar para ao vivo porque o Everton é um time extremamente chato. E terá a final da Copa das Nações Africanas entre Senegal e Marrocos. Cara, eu vejo um jogo com a tendência boa para gols, porque são dois times ofensivos, tá pagando até bem, 1,57. Mas o gols eu vou deixar para ao vivo por ser uma final. E numa final, o medo de perder é muito grande. Então pode ser que esses times, por mais que sejam times ofensivos, não atuem de maneira tão ofensiva assim. Por isso que eu vou deixar pro ao vivo para estar de olho nesse mercado de gols. Para mim, o Marrocos tem um time melhor, tem mais qualidade, mas o Senegal tá jogando bem pra caramba também. E para mim é muito equilibrado esse confronto, bem equilibrado mesmo, tá? E por isso que eu gosto de utilizar mercados alternativos, como ambos os times tomar pelo menos um cartão é uma boa, tá? Vai ser um jogo muito pegado, muito nervoso. O juiz vai ter que utilizar cartão para controlar muitos ânimos. E eu gosto de utilizar as finalizações de gol. Para o Marrocos dar pelo menos 3 finalizações em gols, para fazer 3 escanteios. É uma boa, tá? É um time que joga muito pelas laterais do campo, explorando o Brahim Dias e o Ezazoli. Além disso, também eu gosto do Marrocos, do goleiro Bono, fazer uma defesa, porque assim como é um time que ataca muito, se expõe muito, também cede muitos contra-ataques, e o Senegal tem um excelente ataque, né? E também é um time que gosta de ter a bola, então para o Bono também fazer uma defesa é uma boa. Acredito que mercados alternativos aqui são as melhores opções, principalmente esse de finalizações ao gol, tá? Trazendo agora jogos bons para o mercado de gols, jogos do Tret eu sempre comento com vocês, muito bom para o mais de 1,5, né? Repito aqui, o do Twente também, né? Um dos melhores campeonatos para mim para apostar no mercado de gols é o holandês, então deixo aqui essas duas opções para vocês, de mais de 1,5. O Stuttgart vai enfrentar a União Berlim, eu gosto do Stuttgart para marcar pelo menos um gol, assim como o Freiburg para marcar pelo menos um gol no Augsburg. Por mais que o Augsburg e o União Berlim são times que se defendem bem, o ataque do Freiburg e o ataque do Stuttgart são ataques bem qualificados, por isso que eu gosto dessa opção. E o Celta de Vigo vai enfrentar o Raio Vallecano, também estarei de olho, porém aqui no ao vivo, no mais de 1,5, tá? No pré-jogo também dá para utilizar esse mais de 1,5, porque são dois times bem ofensivos, né? Com a média de pelo menos um gol marcado por jogo, e 80% dos jogos do Raio Vallecano aconteceu por mais de 1,5, é uma boa estatística, beleza? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.